Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e véspera aí do início da fase de mata-mata da Libertadores da América para a dupla Grenal. O Inter, na realidade, é amanhã, lá em Montevidéu, contra o Nacional. O Grêmio, na quinta-feira, com o Libertad, que já se enfrentaram na fase de grupos, na quinta-feira, aqui na Arena. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, recebendo Antônio Bavarese, grande Baba. Quanto tempo? Raul Rocha, o saber do Grêmio, é esse Libertad que ganhou do Grêmio aqui na Arena, na fase de grupos. Mas o Grêmio ganhou lá, né? E Larry Chaves, Colorado, para saber como é que o Internacional vai iniciar aí a sua participação na fase de mata-mata da Libertadores da América. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas, somos uma emissora transmídia, né? Então você assiste aonde você estiver, tanto pelo YouTube, pelo site, pelo Twitter e pelo Facebook, que inclusive você aí participa do programa através do Facebook, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco, fazendo o programa também. Importante que você compartilhe nos seus grupos e peça para que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Afinal de contas, completamos aí no início desse mês apenas um aninho no ar, né? Então faça isso. E é só você acessar em todas as plataformas digitais, você só colocar RDC TV Digital. Uma emissora genuinamente gaúcha, focados nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma empresa genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então é o caminho certo para a sua segurança e da sua família. Bom, o Internacional amanhã inicia aí a fase de mata-mata da Libertadores da América, jogando com o Nacional lá em Montevidéu e aposta muito, evidentemente, no seu centroavante, Paulo Guerreiro. O repórter Guilherme Paz nos traz aí uma reportagem exatamente com o centroavante colorado. Um centroavante que move multidões. A referência do ataque colorado, que é um dos melhores jogadores da América. Paulo Guerreiro. Mas será que é o principal centroavante da Libertadores? Eu não me considero o melhor jogador da Libertadores, nem de nada. Eu sou mais um jogador dentro do grupo. No grupo, Guerreiro tem números diferenciados. Em 15 jogos, 9 gols marcados. Só que nas vésperas do reencontro com a Libertadores da América, o peruano espera sequência na competição. Até agora foram apenas 2 partidas, 136 minutos em campo, com 2 gols marcados. Isso por conta de uma lesão no tornozelo. Paulo foi um dos principais artilheiros da Copa América. Atuou em todas as partidas da seleção e foi o principal destaque do vice-campeonato da seleção peruana. Jogos que fizeram a diferença para Guerreiro encontrar o ritmo de jogo. Com certeza me ajudou muito, né? Eu precisava de ritmo, de jogar. Quanto mais jogos, melhor ainda para mim. E ajudou muito. Me sinto muito feliz por isso, de não ter parado. Além disso, também meus companheiros só pararam uma semana, né? Que não foi muito, mas acho que eu continuei jogando e isso me faz bem. Na América, Marco Ruben, Adrian Martínez, Ricardo Oliveira são alguns dos centroavantes que estão fazendo a diferença, os artilheiros da Libertadores. Mas se Guerreiro ainda não está entre os que mais marcaram gols, pode ter certeza que ele está entre os que mais podem fazer a diferença daqui pra frente na Libertadores da América. Paulo Guerreiro é colorado, e na cara do gol ele é artilheiro, e o nome do homem é Paulo Guerreiro, e o nome do homem é Paulo Guerreiro. Esse é jogo para ele, ou Larry? Eu acho que sim, né? É um jogo para grandes jogadores, ele é um grande jogador. Acho que o
que o Inter tem que, agora nós, torcedores, né, temos que pegar como base o jogo contra o Palmeiras, que foi o melhor jogo do Inter nos últimos tempos, e temos que partir daquele tipo de enfrentamento com o adversário, logicamente respeitando o Nacional na casa deles, mas o Inter tem que fazer valer o seu melhor futebol. Mas essa eu acho que é a grande questão. O Internacional sempre tem uma postura dentro de casa e mais uma vez provou isso aí no jogo com o Palmeiras, eliminou o Palmeiras, mas a postura do Internacional fora de casa é outra, ou seja, o Inter foi assim com o Palmeiras, trouxe o jogo para voltar vivo para cá e conseguir a sua classificação na Copa do Brasil dessa maneira, mas o Internacional amanhã tem uma diferença, a questão do gol qualificado, que não tem na Copa do Brasil. Isso passa a ser fundamental. Por isso mesmo eu falei sobre o jogo, esse último jogo contra o Palmeiras, que é o exemplo, se pôde jogar aquele futebol contra uma equipe, porque o Palmeiras é uma equipe, vamos dizer que seja até superior à equipe do Nacional, é lógico que é outra competição, mas nós temos que pensar de uma maneira otimista e acreditar que se pode jogar aquele futebol, aí sim poderemos ir longe e até vencer a competição. Tu acha, Bavaresco, que é a hora, é o momento para o Internacional passar a ter uma postura diferente fora de casa? Não digo a exemplo do que tem jogando em casa no Beira-Rio, com a força da torcida, enfim. Mas não é hora de ter uma postura diferente? Mostrar ser um time pela grandeza do Internacional, ser um time mais audacioso? Olha, Cadu, eu acho que é mais do que hora, mas eu não acredito. Eu acho assim que os times, eles adotam eles têm determinadas personalidades, alguns mais, outros menos, né? O Internacional tem uma personalidade que o torcedor do Inter, ele é um jogador, entendeu? Então, quando o Inter joga fora, joga desfalcado. Sem o diferente, sem o jogador. Sem o D'Alessandro, sem a torcida, que é um jogador mas a mais. essa história da torcida... Mas faz diferença. Não, pode fazer. Mas, e aqui tem dois jogadores. Mas eu não estou nem falando genericamente. Quem faz a torcida é o time, não é o time que faz a torcida. Não, mas o caso do Inter, aí eu vou, até o próprio Odair tem colocado isso, é uma opinião que eu tenho falado nos espaços que, quando eu me manifesto, que é diferente. Por exemplo, o Grêmio, ele não tem a contundência que o Inter tem em casa. Ele não amassa o adversário. Ele joga de um outro... Isso foi dito, inclusive, ontem. Estava vendo uma entrevista do Léo Moura, ele disse isso. O Grêmio joga cansando o adversário. Joga de outra forma. E joga igual fora de casa. O Grêmio joga igual dentro e fora. E o Inter não. O Inter usa o fator local para pressionar o adversário e obter o resultado. E até aqui, vamos lembrar, excetuando-se o Campeonato Gaúcho, falando de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, só um time tirou ponto do Inter aliás, dois, né? O River e o Grêmio. Então, assim, tem sido eficiente o Internacional nesse particular de conseguir os resultados em casa. Então, eu não vejo o Odair mudando, se arriscando num jogo contra o Nacional. Claro, ele vai jogar com o D'Alessandro, mas por outras razões. Não porque ele vai jogar ofensivamente. É porque o D'Alessandro é um jogador respeitado em toda a América Latina, todo mundo conhece ele. Ele vai tocar na bola, a arbitragem já fica de olho se o cara não vai dar uma chegada e tal. Então, acho que, nisso particular, sim, mas o Inter o Odair mudar a maneira do Inter jogar, acho muito difícil. Pô, tu acha que é a torcida que faz o time ou o time que faz a torcida, Raul e Larry? Eu acho que o time que envolve o torcedor, né? A qualidade que é apresentada dentro de campo que acaba... motivando, né, deixando o torcedor mais feliz e mais efusivo até no embalo, na comemoração, no apoio, né, é o time. E agora, quanto à escalação do Internacional, só a colocação do D'Alessandro diz que o técnico mudou, né, porque até então o D'Alessandro fora era praticamente proibido a escalação dele, não tem segundo tempo, tentando fazer uma situação diferente e é legal isso, o técnico quando ele ultrapassa os seus próprios limites até, né? Até então o Odair não arriscava, né, mudar a equipe fora de casa. Eu não acredito, Bavaresco, que o Internacional vai ser tão defensivo amanhã.
Aliás, vai ser defensivo em razão do próprio jogo, né? Mas ele não vai ser tanto. Eu concordo porque contigo o Nacional não é assim. Exatamente. Também, uma equipe por isso. tão poderosa atualmente, a ponto do Internacional ter que se fechar no seu campo. Não é a característica do Nacional também. Vale lembrar, Cadu, que o Inter na Copa Libertadores da América, o Inter foi muito bem fora de casa, né? Teve Foi apenas bem, um empate. Time, claro, não tira o mérito, não tira o valor, mas com o time, tecnicamente... Talvez até porque tenha... O resultado foi o jogo contra o River. Tenha dado muito mais valor à Libertadores, que realmente tem, e muitas vezes modificando muito a equipe quando jogou até no próprio Campeonato Brasileiro. Então, e os primeiros jogos da Copa do Brasil são jogos contra equipes mais frágeis e tudo. Mas eu acho que, e volto a dizer, né? Esse jogo contra o Palmeiras mostrou que o Inter pode jogar, então a gente pode... Não, mas em casa não se discute a força do Internacional. Mas eu acho que... O Internacional ano passado... 85% de aproveitamento. Perdeu apenas um jogo no Campeonato Brasileiro, que foi para o Atlético Mineiro. Foi apenas uma partida, se sabe a grandeza do Internacional. A questão é a postura do Internacional fora. Talvez amanhã, ou seja, tenha uma postura um pouco mais agressiva, né, ou não tanto defensiva, como o Inter se posta nesses jogos, fora de casa, talvez pelo saldo de gol. Mas pelo também, gol qualificado, melhor dizendo. Pela ou seja, montagem da equipe. É fundamental. Também pela montagem da equipe, porque nesses jogos, se nós formos buscar assim, os resultados que não foram positivos, muitas vezes a equipe estava com uma metade do time, poupando jogadores, aquela discussão toda, se vale a pena poupar. Mas Larry, o Internacional, isso é uma desse time, não estou falando historicamente, estou falando desse time do Inter. Faz um ano que não ganha jogo do Campeonato Brasileiro fora de casa. Em agosto faz um ano, vai bater Então, assim, não é uma coisa assim, porque os poupou jogador, não poupou, é uma característica. Ele não consegue ser fora o que ele é em casa, nem de bem, no aspecto positivo, não consegue. E assim como em casa, nenhum time consegue ser contra o Inter aquilo que consegue fora, nos seus domínios. A única exceção é o Grêmio. É o único time que joga no Beira-Rio. E teve lá o River também, né? O River também saiu perdendo e acabou empatando o jogo. O River que vai empatando nesse momento. Aliás, com 0x0 até o início até o início do programa. Não, parece que já terminou. Cara. Então, estava no final do jogo, o grande resultado do Cruzeiro, né? Mas não é cobra-morte. Porque o River, olha o que aconteceu com o Grêmio. O Grêmio ganhou do River lá. Argentino, imagina, o Grêmio ganhou do River lá, veio aqui e perdeu. Argentino jogar em casa e fora. Eles têm até a preferência de jogar primeiro em casa, fazendo score e depois administrar fora. Isso ficou no 0x0. Mas essa questão da postura do Internacional tem duas situações, ou seja, uma, eu não sei, vocês até como ex-jogadores, o Nacional, inclusive, a prioridade do Nacional não é a Libertadores, é o Campeonato Uruguaio. Mesmo sendo Libertadores, a prioridade é o Campeonato Uruguaio. Eu não sei se isso é bom ou ruim, daqui um pouco o cara vai meio de sangue doce. Mas eu não conheço time uruguai nem argentino que entre em decisão. Mas a prioridade olha, eu vou lembrar do Estudiantes, o Larry talvez concorde, e o Raul. O ano passado, o Grêmio foi jogar com o Estudiantes, acho que foi ano passado. E o Grêmio era muito favorito contra o Estudiantes, por causa do momento dos Estudiantes, parecido com o do Nacional. Reestruturação, time jovem. O que aconteceu? Em 10 minutos estava 2x0 para o Estudiantes. Foi a pior partida do Grêmio fora de casa em uns 5 anos. Uruguai, foi horrível. E aí o Grêmio, se não é o Kahneman fazer um gol no final do primeiro tempo, que manteve o Grêmio vivo, e depois o Grêmio no jogo da volta ganhou 2x1 e classificou nos pênaltis. Então, não dá para dar como cobra morta. Acho que o Internacional é favorito no confronto, nos 2 jogos é favorito, entendeu? Mas o jogo de amanhã é um jogo... Até porque Libertadores, né, não tem Libertadores. E aquele campinho lá não é fácil. Que seja tecnicamente a equipe, é jogo de Libertadores, né? É decisivo, é decisão. Acho que uma motivação maior, né? O Jair que teve aqui, oportunidades, não, Libertadores é jogo completamente diferente. Tu quer ver que o Emelec vai complicar com o Flamengo? É uma motivação. Vai complicar, o Emelec vai complicar com o Flamengo. Sim. O Godoy Cruz vai complicar com o Palmeiras, apesar do Palmeiras ser favorito também. Não tem jogo fácil. Sobre essa questão de postura do Internacional, o Edenilson até hoje, né, numa coletiva, disse que a mudança exatamente dessa postura aí, fora de casa, deve partir dos jogadores. Eu concordo com ele.
concordo. Eu acho que não é uma coisa que o Odair diz, vocês joguem diferente. Não. Ele não fala isso. Não, tu tá falando de escalação, eu não tô falando de escalação. Não. Tu tá falando de escalação, eu não tô. Claro que passa pelo jogador, que é ele que vai entrar lá em campo. Mas o técnico, ele na palestra, ele já define o que ele quer. Pois é. Né? Por isso. Vamos tomar cuidado. Se tiver que ultrapassar o meio campo, vão segurar, vão marcar a intermediária para trás. Bom, se tu marcar a intermediária para trás, tu vai ficar no teu campo, tu vai ficar te defendendo. Tá? Agora, se o técnico está ousado, quer mudar a postura, bom, vamos fazer uma marcação. Hoje é chamada marcação alta, mas é por isso que eu quero questionar vocês. Como é que pressão? Quer dizer, como é que são os jogadores que vão mudar dentro de campo? Se a orientação do técnico só a passa a ser outra. postura da marcação já define o que o técnico quer. Né? Se ele falar, vamos fazer marcação alta, bom, então ele vai querer atacar eu vou dar desde o primeiro minuto. Caso contrário, se ele falar assim, marcação do intermediário para trás, da intermediária do adversário para trás, ou da nossa para trás, aí, tu entrou para te defender. Claro que pode mudar no decorrer do jogo. O Inter no Mundial, muita gente diz, eu não sei, não estava lá, que a maneira que o Inter jogou foi meio definida entre os jogadores e o Abel. E eu vou dar outro exemplo, um exemplo do Grêmio agora. O Grêmio ia jogar de uma maneira lá contra o Lanús, na final da Libertadores, os jogadores fizeram uma reunião com o Renato e disseram, não, nós achamos que devemos jogar assim. E o Renato, ok, vocês garantem, vamos... E o Grêmio jogou abafando o Lanús. E matou o jogo. Essa conversa tem, claro. Então, é nesse sentido. Quando os jogadores tomam a iniciativa e querem de uma maneira, normalmente dá certo. Porque os caras se comprometem com aquilo que eles... Exatamente. A questão do Internacional também, eu acho que é talvez um pouco de insegurança de jogadores de defesa, jogadores que não estavam afirmados. Porque se tu vai jogar, tu vai apertar o adversário fora de casa, pode ter jogadores de velocidade para tu deixar no mano. Exatamente. E se tu ficar posicionado atrás, tu tem que ter uma opção de velocidade na frente para contra-ataque, né? Tem o Nico Lopes, né? O grande desafio do Nico. Que inclusive vai enfrentar a sua equipe, né? O desafio dele Mas é uma motivação essa. Mas eu acho, com relação ao Nico Lopes, eu não vejo o Nico Lopes aproveitar esse tipo de jogada em velocidade em contra-ataque. Ele às vezes ele mata muito a jogada em vez de ele acelerar. Exatamente. O Larry, eu sei, tu vê ele mais como peladeiro do que isso. Não, é porque ele não é um jogador que parte em velocidade direto ao gol adversário. Ele para, dribla e procura. Ele tem um chute muito bom, né? A grande virtude dele, na minha maneira de ver. Aquela adaptação do Nico Lopes sempre se cobrou e que na função disso, que ele não tinha uma postura tática, né? Não, mas ele está tendo. Ele passou em relação a ele mesmo. Aquele momento. E o Odair, que ele passou por vários técnicos e ninguém conseguiu. Não, o Odair conseguiu. E que o Odair que acabou tornando ele um dos principais jogadores. E titular, que não era titular, era reserva. Ficava no banco lá com aquela cara assim de... que ele é um jogador meio... Ele se desliga fácil, né? Inclusive, durante os jogos, é um jogador que às vezes fica meio desligado. E eu concordo com o Larry. Eu acho que ele, às vezes, ele tem potencial e velocidade para correr mais e ele segura, em parte porque tem o Edenilson e o Patrick, que são os caras que correm bastante. Mas, às vezes, quando o time está muito atrás, eles demoram para chegar. O Internacional não é um time que tenha jogadores, assim, além do Nico Lopes, de velocidade mesmo. Né? São jogadores que correm com a bola, né? Tem essas outras opções, né? De jogadores que ficam fora, tipo o Wellington Silva. Esse pode ser importante. O Neilton, que não é tão veloz assim, né? Mas o Wellington Silva é veloz e driblador, né? O cara pode... Agora, essa questão que tu levantasse aí, se a gente analisar todas as grandes conquistas que tu fizesse referência no Mundial, houve uma conversa dos jogadores com o técnico. Foi o que eu soube. Não, mas é realidade, é verdade. E isso aí, todas as grandes conquistas de Grêmio Internacional, aquele campeonato lá com o Minelli, o Campeonato Brasileiro em 75 foi a mesma coisa, houve um acordo dos jogadores, o Filipão também nas conquistas do Grêmio, né? O próprio Renato disse que também... Então passa um pouco pelos jogadores. Pois é. Mas essa postura disso, porque... Se os jogadores estivessem incomodados, isso que eu quero dizer, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Se eles estão incomodados com esse tipo de postura, olha, a gente quer fazer diferente. Eles podem dizer pro Odair, olha, chefe,
Essa marcação, como tu falaste, essa marcação no nosso campo está trazendo o adversário para perto. Daqui a pouco uma bola fortuita e aleatória, a gente toma um gol. Então vamos marcar mais. Eles podem dizer isso. É time com personalidade. Pois quando tem os jogadores vão ganhando personalidade com o tempo, se afirmam mais. E aí, por isso tu precisa ter lideranças no time. Isso, quanto jogadores isso mais experientes quando tu tem um time maduro. Dá para dizer que o Internacional hoje é um time maduro? Acho que sim, cara. O time melhorou muito, né? Por isso esse trabalho está sendo bem, eu considero que está sendo bem feito, porque foi moldando um time que hoje a gente já mudou a maneira de encarar, os adversários também. É estável. O Internacional é estável. Ele só não tem essa maturidade que tu está cobrando, Cadu, porque não botou uma faixa. Não, mas eu acho que isso aí... Isso em relação ao Odair. O Odair sempre se disse aqui. Não, mas eu não estou falando do Odair, o próprio Odair. Não, claro, o Odair é meio óbvio. Mas é a questão de confiança, né? O momento que o técnico tem confiança, tá bem, tá estável naquilo que ele escolhe, nas opções dele, e o time responde. Os jogadores, o Larry frisou, né? O defensor, quando ele está bem, sente que o time está bem, ele está no bom momento, ele fica no mano a mano. Então tu pode fazer marcações do jeito que tu quiser, marcação mais em cima, mais atrás. Por quê? Porque tu tá confiante que tu tá numa fase que mas aí vem que pode estabelecer qualquer marcação. O que significa positivamente aquela atuação do Internacional, na sequência agora, embora seja competições diferentes, né? A classificação diante do Palmeiras. O Internacional tratou aquilo ali como uma final de campeonato. Até a própria comemoração dos jogadores. Né? Sim, do Odair, deu volta ali. A minha maneira de ver o time do Inter, eu tenho um pouquinho de preocupação nas duas laterais ainda. Mas eu acho que o restante do time está bem, bem organizado. Laterais é por menos de todos os times brasileiros. Qual é o time brasileiro que tem grandes laterais? Não tem lateral, nem a própria seleção. Se agora é verdade. Não tem. Não, porque eu vejo os dois ainda um pouco inseguros de todos os jogadores. Já que a gente está falando sobre personalidade, confiança para jogar, me parece que o Bruno e o Wendel ainda estão um pouco inseguros. É lógico, eles também estavam sem jogar. E a sequência de jogos também te dá mais confiança. Porque os nossos próprios laterais da seleção brasileira, os titulares agora, eles não têm substituto, né? Já estão numa idade de começar. Me dá uns 2 anos e meio. Uns 2 anos e meio de treinamento. Cara, o Léo Moura, se tivesse alguns anos a menos, na minha opinião, tecnicamente... Sim, mas mas o próprio Léo Moura, quando era jovem, não era esse jogador que é hoje. É que ele aprendeu bastante. A questão Aprendeu. Tá, mas aí aqui é o que eu faço referência àquela, o capitão Trone quando é o treinador, né? Que tu te mandava pra frente e o capitão, volta, laterinho, facerista! Como é que eu não ia pra frente? Tinha Baidec, China, eles ficam marcando aí. O Raul, a característica dele era mais ofensiva mesmo. Bom, o Raul caracteriza que o Ala começou a partir dele. Eu lembro lá... Bola nas costas não tinha? Não tinha bola nas costas? Não tinha. Tinha a China e Baidec na cobertura. Os primeiros jogos importantes assim do Raul no profissional do Grêmio, eu me lembro que foi num time seria um time de... misto. Que jogou um Grenal e fez 1 ou 2 gols no Grenal. 2 gols. Então, olha só, como é que um cara surge dessa maneira, é um jogador ofensivo, né? Mas não tem, hoje em dia não tem lateral mesmo. Não tem. E os bons, muito jovens, o Renault Lodge, por exemplo, muito jovem já foi vendido. Vai jogar. Surgiu mais ou menos, já vai embora. Olha aquele do Grêmio, o Wendel, que jogou. Wendel, né? Não me lembro, acho que é o Wendel. Não, vamos lá, esse do Inter, o Iago. O Iago, mas não deu meio chute, já foi. E agora está fazendo falta. Se discutia o Iago aqui, e agora estou sentindo falta do Iago. Onde você não sente falta nenhuma, onde você leva o seu carro para fazer a revisão. É na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, os pneus estão ficando desgastados, careca. Então você aproveita o feirão de pneus que você sempre tem lá à sua disposição. Então, revisão do seu carro, troca de pneus, é Avenida Ceará, 1055, lá que é o caminho, que é a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para a CIE, 50 anos,
uma história de infinitas oportunidades. CIE Rio Grande do Sul, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Programa de estágio? Então, é planejamento no CIE. Vamos para um rápido intervalo e depois voltamos falando do Grêmio, né? O Grêmio que tem o Libertad, que já se enfrentaram na fase de grupos, o Grêmio que joga quinta-feira em casa, na Arena, e o Libertad que já ganhou do Grêmio na fase de grupo. Depois o Grêmio venceu lá, o Grêmio buscava a classificação, o Libertad já estava aí garantido na fase de mata-mata. Mas é outra história, é outro jogo na quinta-feira. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Antônio Bavaresco, Raul Rocha e Larry Chaves. Vocês nos assistem os canais 24 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face. Somos uma emissora transmídia, né? Então você nos assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. É só você colocar, digitar RDC TV digital. No Facebook é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, pedir que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí apenas um aninho no ar, no início desse mês, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Faça isso. Nossos Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões também você encontra lá, né? Câmera de segurança, casa inteligente, tem películas para carro e para sua residência, que é fantástica, as películas lá, residenciais que você tem na Baidob. Você tem o site Pessoal do Interior, o site www.baidob.com.br, pessoal de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, além do site, tem 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e Avenida Ipiranga 5800. Também para a Village, serviços contábeis. Aí é só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você ligar na 51, código de área 3641-2211, se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha, amassadinha na porta, paralame, para-choque, então você resolve isso lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km, seu carro bonitaço. Então você liga, 51, código de área 3315-2160, ou passa aqui em Porto Alegre, na Rua Euclides da Cunha, 309. Passa ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o seu problema lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Grêmio tem na quinta-feira, na Arena, né, o Libertad, a equipe que já enfrentou na fase de grupos, e o Jean-Pierre fala exatamente sobre esse jogo na próxima quinta-feira. Acho que vai ser um jogo muito importante para a gente, né? Viemos agora do mata-mata aí contra o Bahia, então a gente já viveu um pouquinho disso. Eu digo a gente, nós que somos mais novos, né? Coisas que a gente tá vivendo pela primeira vez. Então acho que é um jogo muito importante. Estamos fazendo a preparação forte para que quinta-feira tudo ocorra bem dentro da partida. Tá aí então o Jean-Pierre, que ele também falou sobre o fato de já ter jogado, né, contra o Libertad. Não, acho que a gente já tem um pouco do conhecimento, né? Quando você já enfrenta uma equipe, você já entende como que o adversário joga. Pelo fato também agora de ser o mesmo treinador ainda, a gente já sabe que trocaram algumas peças e tudo mais, mas o treinador continua o mesmo. Então a gente já sabe, todo mundo que estava dentro de campo, que eles pressionam bastante, a gente já conhece o modelo deles de jogar. Então acho que isso ajuda bastante tu já ter enfrentado o adversário, né? Mas isso a gente vai ter informações mais precisas, assim, mais perto do jogo, para ter mais conhecimento ainda. Bom, o Grêmio tem uma postura que a gente comentou no bloco anterior em relação ao Internacional. O Grêmio tem a mesma maneira, né? Jogando em casa ou fora de casa. Mas para o Jean-Pierre, o que significa aí jogar a segunda partida fora de casa? Que o grupo sempre fala, que eu aprendi também, que quanto menos problema a gente levar de Porto Alegre para fora, melhor para a gente, né? Então acho que a gente tem que estar ligado pelo fato da gente fazer o primeiro jogo em casa. Tudo, às vezes as coisas, talvez no primeiro jogo, dá uma rateada, dá alguma bobeira, pode comprometer no segundo. Então acho que quanto menos problemas a gente levar de Porto Alegre para o segundo jogo é muito importante para a gente. Mas tem que fazer a lição de casa, né? Vai ter que sair daqui com score. Não dá para deixar para decidir lá, né? Porque se comparar aquelas... Claro que cada jogo é um jogo, a situação é diferente. Lá era uma fase de grupos. Não, mas lá o Libertad já estava classificado, jogou de sangue doce. O Libertad estava no melhor momento dele,
e o Grêmio no pior. Eu estava no jogo, inclusive estava lá na arena. Parecia um público de teatro, para começar. Tinha pouca gente, a torcida estava prestando atenção em qualquer coisa, menos no jogo, entendeu? Não estava aquele clima. O Libertad quando ele entrar em campo, quinta-feira, eu tenho certeza. Não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, Cadu. Quando ele entrar em campo quinta-feira, vai pensar que está em outro lugar. Não naquele estádio em que ele jogou. Eu estou falando não do futebol, estou falando do ambiente. Sim, se levar em consideração aquele jogo, não tenha dúvida. Fora o ambiente, mas o principal era o ambiente dentro de campo. Não. Porque Fiz um comentário aquele jogo foi um jogo assim que taticamente o técnico Libertad surpreendeu o Grêmio. Surpreendeu no seguinte aspecto. Ele, fórmula antiga, preencheu com bastante gente o meio-campo. Pega ratão. Botou dois marcadores na frente da área, mais dois um pouco mais à frente. E o Grêmio, ao contrário, o Grêmio entrou aberto. Entrou com o Marinho na direita e o Everton na esquerda. Não, e sem Jean-Pierre. Jean-Pierre entrou no segundo tempo. O Grêmio entrou aberto e o meio-campo era Michael e o não, Jean-Pierre, o Matheus? Não era nem o Matheus. O Michel. Michael. O Michel voltando de lesão e o Michael descontado. Então o Grêmio tinha 2 jogadores no meio-campo contra 4 adversários. Tomou conta do meio-campo. O Renato, na substituição, vocês vão lembrar, ele tirou o centroavante, que era o Viseu, e colocou o André. E foi um erro, porque depois precisou fazer a substituição, não dava mais. Ele fez isso no intervalo já. Quando a modificação deveria ser com mais um homem no meio-campo. Não tirar essa... Eu lembro, estava lá. Mas claro que será. Até porque Claro, serviu de lição. Eu tenho certeza também que o Libertad não vai encontrar aquela... Não, o momento do Grêmio é outro. Foi desatento. Isso aí, o momento do Grêmio é outro. Outra coisa, o Grêmio está muito... Principalmente depois daquele início ruim de Campeonato Brasileiro, que foi mais ou menos, coincidiu com aquele momento ruim também da Libertadores, foi quase sequência do outro, o Grêmio está bem mais sólido, ele não tem tido grandes atuações assim, mas não tem tido grandes baixas, ele não sofre, ele jogou em Salvador e não foi pressionado pelo Bahia. Mas por quê, ele jogou contra o Botafogo e não foi pressionado pelo Botafogo. Mas por quê? Porque o Grêmio tomou consciência que não é mais aquele Grêmio que foi. Ele está mais humilde. Naquela época do Libertad, o Grêmio estava naquela fase de meio de soberba, de salto alto. Ou seja, eu vou entrar em campo só para saber o resultado. É verdade. Que hoje o Grêmio não tem mais essa postura. Não. Mas não dá no futebol. Ninguém pode ter essa postura. Olha o Barcelona. Evidente, mas o Grêmio estava com essa postura. Porque eu estou dizendo, mas foi uma lição que ainda custou pouco, porque o Grêmio conseguiu dar a volta por cima. Tu me lembrou uma postura que transpareceu no jogo do Palmeiras no Internacional. Com o Palmeiras. O Palmeiras imaginando, a qualquer momento nós vamos fazer a jogada, vamos fazer o gol, vamos ganhar o jogo. E o Inter... E o tempo foi passando. E o tempo passou. O Grêmio também aconteceu isso aí que tu referiu. Mas o Palmeiras não tem essa característica por causa do Filipão, né? O Filipão é aquele time jogo pragmático. Passa, aí sim passa na cabeça do jogador. Não, nós estamos bem, a qualquer momento nós vamos chegar e tal. Mas não é assim, nos 90 minutos passa rápido. Eu penso o seguinte, eu acho que o Grêmio é favorito para o confronto, assim como o Inter é favorito contra o Nacional. Para o confronto eu estou falando. Não sei o que vai acontecer no primeiro jogo, acho que o Grêmio ganha, o momento do Grêmio é outro, o do Libertad também é outro. Essa parada, ela não interferiu só no futebol brasileiro, ela também interferiu em outros times, né? A gente viu aí vários que melhoraram, Palmeiras piorou em relação a ele mesmo, nem vou comparar com o outro. E sentiu, já perdeu no Campeonato Brasileiro, agora para o Campeonato Brasileiro perdeu a sua visibilidade para o Ceará. Perdeu para o Ceará, tomou 2 gols num jogo depois de um ano, se não me engano. Sentiu o golpe, a classificação sentiu o golpe. Esse Palmeiras... Trocou de treinador, pai? Modificou em umas 3 posições. Esse Palmeiras, depois a gente vai projetar a tabela aí, daqui um pouco a dupla passando. Esse Palmeiras que pode ser o adversário do Grêmio na sequência aí da Libertadores da BR. Mas o posicionamento... Mas é um momento bom para pegar o Palmeiras, eu diria. Claro que não é agora, né? Vai levar um tempo ainda, se o Grêmio passar, óbvio. Primeiro tem que passar agora. Também. Na Copa do Brasil também, né? Pode ser o grande adversário do Grêmio, né? Na final. Na Copa do Brasil, Na Copa do Brasil. Não, na Copa do Brasil o Palmeiras está fora. A Copa do Brasil está fora. Na Libertadores. O Inter na projeção pode pegar o Flamengo, na Libertadores. Na Copa do Brasil, se o Grêmio passar do Atlético Paranaense, o Atlético com um H. O H. O Grêmio vai pegar ou um time
que ele não pode perder porque é o principal adversário, ou um time que ele não pode perder porque vai ficar 7-5 no... Já que a gente está falando nessa projeção, vamos botar a tabela aí então, para ver da Libertadores. A projeção que a gente pode ter aí em relação aí a tabela. Vamos lá, olha aí, ó. Essa aí, ó, tá com problema aqui, eu não recebi aqui também, eu não recebi. Tá variando. Tá variando, eu não recebi, eu vou pedir que me mandem aqui para a gente poder, né? Eu acho que acabaram de esquecer. Aí. Tá, depois vamos acertar ali, vamos acertar, depois a gente coloca aí então. A gente coloca em relação à projeção. Mas o Palmeiras que está jogando nesse momento contra o Godoy Cruz. Contra o Godoy Cruz, é verdade. Olha, e o River teve até terminou o jogo 0-0 e o River desperdiçou uma penalidade máxima no final do jogo ainda, né? Agora, essa declaração do técnico de Libertad, não vai jogar aqui, vai buscar o resultado, vai sair para o jogo. Se é o mesmo técnico, ele tá querendo inovar, porque no outro jogo... Não, acho que não é o mesmo técnico. Ele jogou bem fechado, como eu falei aqui, ele recheado no meio campo, né, a fórmula antiga, mas que dá certo ainda. Né, o gol do Libertad foi aos 48 do primeiro tempo, já tinha praticamente terminado. Não, e teve umas 4, 5 escapadas. Não, isso antes. Mas eu digo, o gol que matou o jogo naquele jogo foi aos 48. Os times já estão. O Everton pega uma bola e virou para o lado e chutou de qualquer jeito. Acertou um jogador e no contra-ataque. Falar em Everton, o Everton tinha sido liberado para ir resolver problemas particulares. Não, na verdade foi aniversário da filha. É aniversário da filha, mas são problemas particulares, seja o que for, né? Ou não, comemoração, assuntos, não, melhor colocar, assuntos particulares. Assuntos particulares. Já retornou, está de volta. E já é uma característica do Renato, treino fechado. Treino fechado. O que o Renato pode aí, se é que ele pode apertar alguma surpresa? Vocês acham que daqui um pouco é a hora do Luan dar sequência aí, já que o Grêmio aposta tanto na recuperação desse jogador aí? O que não... Teve um fraco desempenho do Grenal. A surpresa será gol. Foi o gol. Mas a surpresa será o Luan. Mas eu duvido. Agora, o Renato tem se mostrado irredutível de escalar o André. Então, basta saber se... A minha leitura é que o André vai jogar. Se ele não, isso é titular, não tem. Isso aí é tranquilo. O Grêmio não tem outro jogador de área. Não, agora o Luan, eu acho assim, ó. É impressionante. Não, mas ele já disse que o Luan não joga como falso 9. Não, sei, mas ele botou 2 vezes, disse, e ele jogou 2 vezes de falso 9. Mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, depois que fez o gol no Grenal, o gol foi aos 25 minutos, o gol do Grêmio do segundo tempo, do Luan. A transformação que o Luan sofreu no jogo é uma coisa impressionante. Ele deu bola de calcanhar, deu chapéu, virou outro jogador. Por isso que Mas eu não acho que ele vai ser titular. Mas eu acho que ali pode ter sido dado um start, que dá com pouco, se o Grêmio consegue fazer uma vantagem no primeiro jogo, 1-0 que seja, e lá pelas tantas, o Renato colocar o Luan para ele aproveitar esse bom momento, entendeu? E dá com pouco até fazer outro gol, porque ele é um cara que... Ele mesmo em uma fase, é impressionante o Luan, ele em uma fase é o cara que mais contribuiu para gol no Grêmio. Entre assistência e gol. Mas a questão do André é a falta de finalização, né? O Grêmio não tem jogada diária, não tem jogada diária. Não, a bola até chega, mas não como ele está acostumado, né? O André, ele ainda mas é que lá no esporte, né? O time jogava para ele. Aqui o Grêmio não vai jogar para ele. Não vai jogar para ele. Porque tu vê que o Barrios teve que se adequar ao time do Grêmio. E ele se adequou muito bem, é um jogador que sabia fazer aquele 2-1, vários gols o Grêmio fez de tabela, né? E é um jogador maior que o André também, tinha essa facilidade, né, para escorar o zagueiro. Facilidade você vai ter sempre na escolha certa do seu banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você... Inclusive que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí em pintar a sua casa, né, e dar uma reformada, ou mesmo em construir, olha, aí tudo que você possa precisar você tem na Ferragem Lampião. Para você ter uma ideia aí, você sabe quantas tonalidades de tintas que você tem na Ferragem Lampião? Mais de 2.200 tonalidades de tinta. Então, lá você encontra também, olha, uma variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas, tem teleentrega,
Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 33400899, o WhatsApp 51 também o código de área, 991 80 0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Estacionamento na porta, e aí você chega lá, toda a equipe de vendedores, equipe personalizada, equipe VIP, lá do Gilberto e do João Carlos, para melhor lhe atender. O slogan da Lampião diz tudo: não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Porque lá você encontra tudo que você precisar, que você imagina, que você não imagina. Não adianta ir na outra, vá direto na Lampião. Afinal, são mais de 30 anos no mercado, já diz o que é a ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Antônio Bavaresco, Raul Rocha e Larry Chaves. Os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, todo mundo, vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais, no nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa e compartilhando aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Através dela vamos para o mundo, né? É só você digitar RDC TV Digital. Nosso Dois Toques para Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente aí, não é só questão de estética, nem de beleza, é saúde também, né? Totalmente voltado aí para o seu bem-estar, para a saúde, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, uma questão de saúde, aquela barriguinha saliente, né? Questão postural também. Então você tem para tirar aqueles pneuzinhos do lado. Também nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar, que é para você acabar aí com a sua calvície. Informações pelo telefone 51, código de área 4066-1909, o WhatsApp também 51, código de área 997-671909. Mas mais informações você tem através das redes sociais aí da Ciência, Estética e Saúde, no Instagram, no Face, né? Então acesse e veja o que a Ciência, Estética e Saúde lhe oferece. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, que é o líder da sua chave na Série C aí, com os resultados do final de semana, a vitória do São José e a derrota do Juventude, e aí se inverteu. O São José assumiu a liderança, o Juventude é o vice-líder e o Ipiranga vem na 5ª posição, um pontinho só atrás ali do 4º colocado. Que bom que a gente tivesse todos os gaúchos disputando a fase de mata-mata aí e buscando a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente ficou devendo aí a tabela aí, vamos colocar a tabela aí. Na verdade não é a tabela, não é a tabela, é o chaveamento. É o chaveamento. E só nos interessa o lado, só nos interessa o lado. O outro lado direito. só interessa o final, outro não né? interessa. Porque na sequência aí, o Palmeiras, que é jogando com Godoy Cruz, o Grêmio Libertar, ou seja, aí o Grêmio terá como adversário na próxima fase ou o Palmeiras ou o Godoy Cruz. Ou o Palmeiras ou o Godoy Cruz. E o Internacional, que joga com o Nacional, terá o vencedor de Emelec e o Flamengo. Nessa projeção, acho que é sonhar demais, né? A gente tá querendo sonhar aí com uma semifinal, um Grenal na semifinal e um Grenal na final da Copa. Não, esse aí não dá pra sair. Aí para tudo. Aí para tudo. Aí eu vou para tudo que eu quero descer. A música aquela aí do... Não dá. Né? Aí não dá, né? Não tem a saúde para isso. Que maravilha que a gente pudesse chegar a essa bonito, situação, né? Eles mais ou menos montaram para o River disputar com o Boca. Pois é. Mas o Grenal provavelmente seria em Porto Alegre mesmo, não em Madrid, né? Não sei, né? Não sei. Depende do que acontecesse, final né? seria... Não, mas não seria na final, né? Na Libertadores seria na semi. Na semi. Seria na semi. Não, agora... No caso da Copa do Brasil, sim, aí é 2 jogos. Mas como diz aquilo, sonhar não custa nada, né? Eu também acho que é uma coisa muito improvável. Tecnicamente, viu, Cadu? Tecnicamente, eu diria até hoje, o momento, tá? Tô falando momento. A dupla, esse cenário é o mais provável, na minha opinião. Mesmo considerando a força do Palmeiras. Porque em mata-mata o Grêmio é muito mais forte que o Palmeiras. Inclusive contra o próprio.
Já eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil quando foi campeão e eliminou o Palmeiras da Libertadores quando foi campeão. E o Inter em relação ao Flamengo a mesma coisa, ele tem saído bem. Né? Vamos lá para algumas mensagens aqui, ó. O Diego Buraldi, que foi aniversariante. Meu amigo, Diego. Né? Ele manda um abraço, então mandar um abraço e parabenizando o Diego, né? Grande programa, Cadu, abraço aos amigos Larry Bavaresco. Olha só, abração, cara. Zé Carlos Piu Piu, grande Larry, batia muito. Um abraço do Zé Carlos Piu Piu. Eu falei aquele outro dia, né? O Piu Piu. Ó, falando, ó, Piu Piu, o Zé Carlos goleiro, aqui ó. Aí tem agora um outro grande goleiro, que é o nosso goleiro, nosso time lá. O Hernani Miranda também na audiência, é goleiraço também, ó. Só craque nessa bancada. Cadu Larry, parabéns pelo programa. Grande Hernani. Vamos lá, o Dilson, Dali Inter, Humberto Claudino, a direção do Grêmio continua chupando bala. O lateral Adriano assinou, pois é, que era ex-Flamengo, né? Que assinou com o Atlético Paranaense com um salário de 230 mil. Pois é, e hoje é raridade, hein? E é um jogador que joga nas duas laterais. Mas o Atlético Paranaense perdeu, que é o adversário do Grêmio, né, na semifinal. Perdeu o Natanael, que estava acertado, para o Internacional, que ofereceu um ano a mais de contrato. Era um jogador que estaria repatriando o Atlético Paranaense. O Adriano estava negociando com o São Paulo e com o Botafogo. Eu soube através por um amigo lá de Curitiba. O Regis Telez, Inter, clube grande, time médio. Tem sentido, né? O J. Federman, boa noite, Cadu. Hoje aqui de Capão Novo, assistindo o melhor programa esportivo do Rio Grande do Sul, da RDC TV, ao vivo, o programa Dois Toques. Membros da bancada hoje, Raul Bavaresco, sob o comando do mestre Cadu Oliveira. Um abraço do grande amigo J. Federman. E eles... aí ele pede, vamos falar do Grêmio, nós estamos falando. O Humberto fez referência também. Cara, eu queria lembrar a atitude bacana do elenco do Grêmio, né? Hoje recebeu o... me esqueci o nome do menino. O menino que teve todo aquele incidente no Clássico Grenal. Né? Foi muito legal. Eu estava aqui acompanhando uma sonora do Renato, ele falando sobre que ele tem certeza que se tivesse acontecido ao contrário, os jogadores do Inter também teriam feito a mesma coisa. Então achei uma coisa legal e não ficou clubista, apesar de ter sido feito pelo Grêmio, porque o guri é gremista, né? E muito merecido, porque esse tipo de trauma, né? Tem que compensar de algum jeito, né? Exatamente. Não tenha dúvida. Embora a gente mostrou aquelas imagens todas, não esquece. Eu quero falar do que é bom, entendeu? É evidente. Olha aqui, o Marco. Marco, eu não sou espelho, cara. Eu não sou espelho. Grande Cadu, continuas levantando cotonete na academia, um abração. Eu não sou espelho, Marco. Que isso? Quem faz tu quem faz é isso aí. A gente está chegando no final do programa, é isso? É isso? Palpite pro jogo de amanhã, o Bavaresco. O Inter e Nacional, 1-1. 1-0 pro Nacional. Aí tu é o torcedor. Não é vontade, né? É o torcedor, não. Pode ocorrer. Resultado natural, né? Resultado natural, né? Larry, aposta no teu Inter aí? 1-0 pro Inter. Os resultados apertados. Não, mas vai ser assim, claro. Vamos deixar para amanhã, mas vamos saber de vocês também de quinta-feira. Vamos lá, aposta no resultado. 2-0 pro Grêmio. Eu vou contigo, 2-0 pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio. Bom, tá certo. Bom, ponto final, é isso? Isso. Bom, então como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais por do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que hoje, né, hoje é terça, quarta e quinta, e também aos domingos tem aquela promoção no Barranquinho. Então é o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. Tem 2 endereços, Avenida Ipiranga 81 e 13 e a revenda espetacular, a mais recente, Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento? Tá aí, é Teletaxi. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é importante e fundamental é a segurança. Você sabe quem está levando e quem está lhe trazendo. Na sequência vem o Jornal da RDC, com todas as informações do dia, logo após o Cruzando as Conversas, com o Guilherme Maravilha, sempre com assuntos extremamente relevantes. Depois, à meia-noite, na virada, Joias na TV com Rossana Rocha. E é que eu sempre digo, não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem data
para você dar uma joia de presente para sua esposa, para sua mãe, para sua filha, para namorada. Então acompanhe o programa Joias da TV com Rossana Rocha. Depois, aí já 1 da madrugada, se você viu, quer rever na íntegra, se você viu pela metade, quer ver na íntegra, se você não viu e pode ver, aí como diz o Darcy Filho, aí vem as Joias do Cadu. No nosso Dois Toques, reprisando a 1h da manhã. Tá certo? Você continue aqui com a sequência, a programação da nossa RDC TV. Nós voltamos amanhã, 21h, aí já sabendo o resultado desse jogo do Internacional, que é o jogo 19h15, né? Já fazendo essa análise do jogo do Internacional. E também projetando o jogo do Grêmio. Você continua com a nossa programação. A todos vocês, um grande final de semana. Tchau, tchau. O grande final de noite, hoje é terça, eu estou pensando no final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.